Olá, alunos e alunas do nono ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje vamos desenhar objetos triangulares. Eu mostrarei algumas sugestões de objetos triangulares para vocês, algumas imagens, sendo essa imagem, essa daqui, essa e mais essa. As imagens eu vou colocar na descrição do vídeo e vocês irão baixar essas imagens, né, para desenhar conforme a sugestão, se vocês quiserem. E vocês podem pesquisar outras imagens no Google também, se vocês quiserem. Seja, por exemplo, uma árvore, né, uma paisagem de árvores, seja uma paisagem montanhosa, ou até mesmo um vaso. Vamos começar aqui pelo vaso. Ó, aqui vocês fazem uma linha. Vocês começam a fazer uma linha. E dessa linha aqui, vocês traçam um ponto aqui de referência. Desse ponto de referência aqui em diante, ó, eu medi aqui 2 centímetros, por exemplo. Aí, vamos pegar metade aqui, metadinha de 2, 1. Sendo essa metade, vamos traçar aqui uma outra linha. Vamos traçando aqui o nosso losango. Vamos traçando aqui um losango. E estando pronto o nosso losango, vamos fazendo aqui a primeira parte aqui do vaso. Ó, primeira parte, vamos marcando um ponto de referência em qualquer um desses lugares aqui da linha. Ó, vou marcar o meu ponto de referência aqui, por exemplo. Aí vamos fazendo mais um triângulo. E assim tá pronto a nossa primeira parte aqui do vaso. Aí dessa primeira parte aqui, vamos desenhando aqui um pouco dos detalhes. Para desenhar esses detalhes, vamos traçar um pouquinho mais a linha, ó. Esticar um pouquinho mais para cima. E assim podemos traçar mais um triângulo. Dessa vez um pouquinho maior. Ó, um outro triângulo também. Mais um triângulo. Aliás, mais um não, né? Mais uma linha para completar aqui essa parte do triângulo.
E aí dessa parte nós vamos fazendo os detalhezinhos aqui do vaso. Detalhezinho aqui da grade, vamos arredondando um pouquinho as pontas. Aí vocês arredondam um pouquinho aqui também. Arredondam aqui essa lateral também, ó, esse outro lado. E aqui vamos fazendo aqui a planta aqui na parte de cima. Por isso vamos antes apagar um pouquinho aqui. Só refazer um pouquinho a linha principal. E aqui tá pronto a primeira parte do vaso. Pra gente fazer essa partezinha aqui da grade do vaso, a gente faz o mesmo esquema praticamente, ó. Já completa aqui mais uma linha, mais outra linha. E vamos arredondando essa pontinha aqui. Aí depois vamos fazendo aqui a nossa plantinha. Fazendo aqui aos pouquinhos as folhinhas dela. Ó. Assim, desse jeito, vamos fazendo aos pouquinhos. Lembrando que o desenho em si não precisa ficar exatamente parecido com a imagem. Vocês podem se basear naquela imagem para fazer o desenho mais parecido com a imagem, né? E o que eu quero dizer com parecido, né? Que seja mais próximo da imagem, como vocês estão vendo aqui. Ó, não tem uma semelhança? Tem uma semelhança aqui na gradezinha que eu desenhei aqui, né? Que só falta dar os detalhes. E aqui nessa parte também, né? Só não é parecido com a planta em si. E com o nosso vasinho aqui pronto, já com os detalhezinhos feitos, com sucesso, vamos partir também para o outro desenho, que seria a barraca. Para a gente fazer esse desenho da barraca, a gente vai fazer quase o mesmo esquema do desenho do vaso. Ó, a gente faz o losango. Já fazendo a marcação aqui dos pontos de referência. Primeiro ponto. E aqui eu já vou medindo 4 centímetros. Deixa
Deixa eu virar aqui e do outro lado, só para vocês terem uma ideia melhor. Olha aqui. Ó. Sendo 4 centímetros, a gente pega a metade de 4 centímetros, que seria 2. A gente faz uma linha central. E a gente já faz o nosso losango. Porém, vocês devem tomar muito cuidado na hora de vocês fazerem a medida do losango, para não ficar tão desproporcional. Vocês podem até fazer o losango com lados diferentes, para fazer uma barraca mais, digamos que detalhada também, né? Vocês podem fazer um losango com esse ladinho diferente, mas esse outro lado diferente. Porém, recomendo inicialmente que vocês façam os lados iguais, para vocês irem treinando aos pouquinhos. Aí, antes de fazer esse lado aqui igual, ó, recomendável que faça a medida aqui. Ó, a medida que eu vejo aqui é 3,5 centímetros. 3,5 centímetros, a gente marca um pontinho de referência. E assim já facilita para fazer esse lado igual ao outro. Já pronto o nosso losango, a gente já começa a fazer um ponto de referência aqui, na ponta da linha. E com esse ponto de referência, você mede a régua aqui, desse pontinho de referência até aqui, e já faz esses lados aqui. Pronto. Ó. Nisso, a gente vê que temos um triângulo, né? Aquele triângulo, o pirâmide, que eu mostrei nas outras aulas, né? Na aula passada, no caso. No caso, na primeira aula, lá que teve a primeira atividade, eu mostrei as duas formas de triângulo. E essa é uma dessas duas fórmulas, porém numa outra perspectiva de olhar, né? E aí, o que seria uma perspectiva de olhar? Né? É você olhar o objeto, olhar um objeto de um lado e de um outro. Por exemplo, se eu pegar essa bolacha aqui, ó, vocês estão vendo que temos uma visão dessa bolachinha aqui, assim. Uma outra perspectiva de olhar, né, uma outra visão, é assim, também. E nisso a gente faz um losango mais ou menos assim, né? A gente imagina um losango assim. Bom, só fiz essa pequena explicação aqui para vocês terem um pouquinho de ideia. Mas enfim, continuando aqui o nosso desenho da barraca. Ó.
a gente faz os detalhes aqui, mas não sem antes a gente apagar esses lados aqui. São só esses dois lados dos demais esses aqui que a gente apaga. Nunca a linha central. Por isso que eu refiz a linha. Bom, fica desse jeito, assim. E aí, pra gente fazer os detalhes, a gente faz dessa maneirinha aqui, ó. A gente usa um pouquinho da régua assim. E a gente faz um pequeno círculo oval, né? Um círculo oval pequenininho. Que nem vocês estão vendo aqui, ó. Fica desse jeito mais ou menos. É um pequenino círculo oval. Desse círculo oval, você pega um outro lado aqui para fazer um pequenino círculo oval também. Com isso, vocês traçam uma pequena linha, novamente, mais uma outra linha. E fica, ó, fica assim, ó, desse jeito. Fica assim um bastão. E aí vocês apagam um pouquinho aqui, né? Esse lado, o outro lado, né? E vocês deixam mais ou menos assim. Como eu tô deixando assim. Feitos aqui esses detalhes, ó, a gente já finaliza aqui o nosso desenho da barraca. Ó, dando uma sugestão de detalhes aqui, como eu disse, tem os bastõezinhos que eu fiz, né, que eu mostrei para vocês como fazer. Da mesma forma, tem uma pequenina janelinha aqui, ó, com uma pequenina cortina fechada, que eu fiz da mesma forma que o bastão, ó, fazendo dois círculozinhos. E já apagando um detalhezinho aqui, desse lado. E já deixando mais ou menos assim. Aí temos as dobrinhas aqui, ó. Os pequeninos amassos daqui da cortina. Ó, umas almofadinhas aí dentro que eu fiz também. Aqui você já apaga esse ladinho. Fica como opcional essa partezinha aqui. Ó, vocês podem fazer mais um sombreadinho aqui para dar a impressão que é uma sombra. E assim fica pronto os nossos detalhezinhos aqui da nossa barraca. Bom, o próximo desenho aqui será uma árvore, né? Que no caso seria parecido com uma árvore de Natal, né? É a famosa árvore de Natal, para ser mais exato. Desse desenho, vamos começar a fazer aquele mesmo esquema de triângulo que eu mostrei na primeira aula para vocês. Ó, começando aqui pelo retângulo, que vocês fazem na medida que vocês quiserem. Tô fazendo aqui de 4 centímetros. Aliás, de 5 centímetros, né, que eu tô fazendo aqui.
E esse lado aqui, 2 centímetros. Aí vocês traçam 2 retas aqui para fazer o círculo oval, fazendo aquele mesmo esquema. Ó, sendo 2 centímetros, eu peguei aqui 1 centímetro para fazer essa reta. 5 centímetros, eu vou pegar 2 centímetros e meio para fazer essa outra reta. E assim vamos traçar o nosso círculo oval. Aí, já feito o nosso círculo oval, a gente faz uma linha pontilhada aqui. E mais um ponto de referência. Ponto de referência você pode colocar em qualquer lugar aqui da linha que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui. Desse ponto de referência até aqui, vocês fazem uma linha aqui e mais outra linha. E nisso vocês apagam aqui os detalhes. E assim tá feito o nosso triângulo em forma de cone. Ó, aí como fazer os detalhes da árvore? Os detalhes vocês começam a fazer mais ou menos da seguinte forma. Vocês fazem o tronco aqui, mais ou menos assim. E vocês detalham assim, do jeito que vocês quiserem. Ó, fazem aqui essas partezinhas aqui, menores, de preferência. Fica mais ou menos assim o tronco. Já as folhas vocês começam a fazer umas folhas pequenininhas, assim. Ó, vocês fazem assim em volta, até ficar mais ou menos cheinho de folhas, né? Como está aqui. Porém, antes de fazerem isso, eu recomendo que vocês façam um pequeno esboço dos galhos da árvore. Ó, vocês fazem mais ou menos assim. Esse pequeno esbocinho. Vocês fazem assim, o esbocinho. E nisso vocês podem fazer mais ou menos assim as fileirinhas de folhas. E assim está feita a nossa árvore. Ó, as folhas aqui, ó, vocês não precisam desenhar próximas aqui. Vocês não precisam desenhar desse jeito as folhas, né? Elas não precisam ficar tão próximas da linha. Elas podem ficar desse jeitinho assim, as folhas. E aí fica mais ou menos assim, depois que apagar essas linhazinhas.
E assim está feita a nossa árvore. Quanto a esse desenho aqui das montanhas, ó, das montanhas é o mesmo esquema da árvore praticamente. Porém, vocês podem fazer o triângulo normal. Ó, vocês podem fazer mais ou menos assim. Vocês podem fazer com as medidas mais aleatoriamente, né? Com todas as medidas diferentes dos lados. Ó, desse outro lado assim, vocês podem fazer assim também. E triângulozinho maior, vocês podem fazer assim também. Fica mais ou menos um pouco assim o esboço das montanhas. Ó, vou começar a detalhar esse esbocinho aqui. E aí eu já mostro para vocês. Ó, está feito aqui os detalhes daqui das nossas montanhas. E aí, como eu fiz esses detalhes? Eu aproveitei esses triângulos aqui para fazer umas ondinhas, né? Umas linhas onduladas assim. Assim, um pouquinho. Não precisa ser exatamente assim. Vocês podem fazer assim, assim. E vai ficando desse jeito essa linha, né? Levemente ondulada. Não precisa ser exatamente desse jeito, mas pode ser desse jeito. Que nem eu fiz aqui praticamente. Você faz uma linha um pouquinho levemente ondulada. Você pode fazer uma linha mais ondulada embaixo também. Ó. Daqui e vocês fazem o solo. Aqui vocês fazem uma linhazinha central da mesma forma que eu fiz essas linhas aqui. Só que essa linha central aqui, como eu fiz, ó, ela não precisa ser exatamente até embaixo. Vocês podem fazer até aqui, por exemplo. Ó, vocês podem fazer assim, fazendo uma subdivisão, ou seja, já fazendo mais duas linhazinhas aqui, aqui, desse lado, ó. E aí, como um detalhe mais adicional, eu fiz um pequeno sombreado, pintando assim, e fazendo uma esfumaçada, né? E aí, o que é o esfuminho? É você pintar aqui e você passar o dedinho assim. E ele fica desse jeitinho. Foi assim que eu fiz desse jeitinho aqui para ficar um pouquinho sombreado, né? Isso é um detalhezinho mais adicional e opcional para vocês, né? E como é um pouquinho trabalhoso essa parte de sombreado, né? Fica como opcional para vocês fazerem. Bom, ficou mais ou menos uma paisagem assim, né? Juntando essas duas sugestões de desenho. E como atividade, eu vou pedindo para vocês fazerem um objeto ou uma paisagem triangular conforme as imagens que eu mostrei como sugestão ou conforme as imagens que vocês forem pesquisando na internet. E também vocês podem pegar objetos que vocês tiverem em casa, né? Objetos triangulares também. E é isso. Quaisquer dúvidas, eu estou aqui. E fiquem com Deus, fiquem em casa e boa atividade para vocês.